Aí sim, começa agora mais um episódio do podcast do Instituto Sim, para mais conversas que inspiram e transformam. Hoje vai ser um papo muito especial, a gente vai falar sobre cultura, a gente vai falar sobre fazer o bem, a gente vai falar sobre muitas coisas bacanas de uma instituição centenária. Mas antes, você que está vindo pela primeira vez, aproveita já, curte esse episódio, se inscreve no nosso canal Instituto Sim, para você receber as nossas informações, para propagar também esse programa aqui tão especial que a gente está fazendo aqui hoje, de mais um parceiro. Como você já sabe, o Instituto Sim tem parcerias com várias instituições, organizações sociais, e a gente, na medida do possível, vai trazendo aqui nesse espaço para a gente mostrar um pouquinho o trabalho deles, para mostrar a nossa parceria, e hoje não é diferente. Também nós estamos no LinkedIn, nós estamos no Instagram, tudo Instituto Sim. Vai lá, segue a gente que você vai ser informado com antecedência dos próximos episódios. Sempre tem programas muito bacanas aqui. E também, já estava esquecendo, seu agregador de podcast favorito a gente está também, tá bom? No Spotify com som e imagem. Nos outros, por enquanto, só com som. E no YouTube, você está vendo aqui com essa qualidade incrível aqui em 4K da Rolê Filmes. Bom, Unibis, União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social, celebra 110 anos de atuação no terceiro setor. Agora, esse ano, foi fresquinho, em agosto. E também 25, Unibis Cultural completa 10 anos como um polo cultural muito importante já radicado aqui em São Paulo. E para falar sobre tudo isso, sobre esses 110 anos, sobre os 10 anos e sobre os próximos 100 anos, a gente tem a honra de receber aqui Liora Steinberg Alcalay, atual presidente da Unibis. Nascida no Rio de Janeiro, Liora é casada e mãe de 3 filhos. Formada em publicidade, realizou também vários cursos de gestão corporativa, traz uma longa trajetória no terceiro setor, tendo atuado em instituições muito relevantes em São Paulo e no Rio de Janeiro. E há 8 anos dedica seu tempo ao trabalho voluntário, isso que a gente gosta, da Unibis, onde já foi diretora de eventos e vice-presidente de sustentabilidade, até assumir a presidência em janeiro de 24. Sua experiência une a visão de gestora com a de voluntária engajada, e hoje ela lidera uma instituição que é referência nacional em impacto social e cultural. Ufa! Muito obrigado, Liora, por participar aqui do nosso episódio. Obrigada a você pelo convite, uma honra. Olha, tem muita coisa para a gente falar aqui desses 110 anos, do seu movimento como voluntária também. Mas a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: a Unibis já é sinônimo de tradição e impacto social, com 110 anos de existência. O que significa para você estar à frente de uma instituição assim, tão relevante, com tanta história? Bom, é uma honra e é motivo de uma grande responsabilidade, né? Eu sempre digo que sentar nessa cadeira por onde passaram tantas pessoas tão relevantes que trouxeram uma contribuição enorme para a comunidade judaica e para a comunidade maior. E aos poucos, né, a gente vai vendo o mundo muda, mas as demandas elas acho que só aumentam, continuam trazendo para a gente uma série de desafios. E eu acho que é a missão de acompanhar essa mudança do mundo, preservando a herança que a gente tem, né, os valores. Então, é isso, é um privilégio. Eu sempre digo, é um privilégio estar do lado de cá, né, de poder fazer por alguém maravilhoso. É sempre muito bom É muito e bom. acho que também é uma grande responsabilidade sua estar à frente É da enorme, Unibis. é enorme. A Unibis, no passado também eu trabalhei numa instituição que esse ano acho que completa 130 anos, então tem muita história e trabalhando nesses espaços a gente percebe várias transformações que vão acontecendo ao longo do tempo. Então eu queria saber de você, assim, vou arredondar esse século de atuação. Quais momentos você considera mais marcantes dentro da Unibis? Eu acho que tem algumas coisas que foram realmente transformadoras para a instituição. No primeiro momento, há quase 50 anos, quando surgiu o Unibis Bazar, que foi realmente uma mudança de patamar para a instituição. É importante dizer que hoje em dia o Unibis Bazar ele é responsável por 1/3 dos recursos da Unibis. Nossa. E ele é realmente o que a gente fala, né? Hoje em dia todo mundo fala sobre economia circular, sobre você ressignificar, e a gente faz isso há quase 50 anos.
Eu sempre costumo dizer que o bazar ele resolve o problema dos dois lados. Ele resolve o problema do doador, que muitas vezes se vê diante de uma peça de roupa, um objeto, um eletrodoméstico, algo que não tem mais necessidade, né, para ele. E como se desfazer daquilo, ainda mais uma cidade como São Paulo, onde a gente tem tanta dificuldade, né, de mobilidade, tudo. Como é que eu faço para tirar isso da minha casa? Então, a gente cumpre esse papel e, ao mesmo tempo, essa peça chega para a gente e ela é vendida por um valor acessível, muitas vezes por um consumidor que não tem condição de comprar aquele produto numa loja de shopping ou de rua, mas ele pode com dignidade comprar um produto do qual ele vai fazer uso. E esse recurso todo vem para a Unibis e é usado para a nossa assistência social. Então, acho que o bazar foi realmente assim, um marco na vida da instituição. Hoje em dia são 7 lojas, o e-commerce, um centro de distribuição, uma frota de 12 caminhões que percorrem a cidade de São Paulo. São mais de 40 mil peças triadas por mês. Então, assim, é uma operação de varejo enorme. E acho que esse foi um marco muito importante e continua até hoje, né? Realmente, acho que o Unibis Bazar, todo mundo, a gente vira e mexe, conversa com alguém e fala assim, eu vi o caminhão da Unibis aqui, a Unibis passou em casa para retirar doações. Então, realmente é muito importante para a gente. Um outro marco muito assim, significativo foi o momento que a Unibis ela inaugurou a Unibis Cultural. A gente sempre cuidou da assistência social, a Unibis cumpre o seu papel assim, de uma forma incrível, com muita excelência ao longo dessa trajetória toda, mas faltava um pedacinho que é a cultura como meio de transformação social. Uhum. A Unibis Social, a Unibis Cultural, ela veio para oferecer cultura para um público vulnerável, né, socialmente, que dificilmente tem acesso à cultura ou tem contato com cultura. E hoje em dia é assim, passam pela Unibis Cultural milhares de pessoas todos os anos. Então, realmente foi acho que né, a concretização de um sonho de você poder oferecer um pouco de tudo para quem tanto precisa. E hoje em dia a gente tem muito orgulho de dizer que se tornou um centro cultural na cidade de São Paulo, né, com muita relevância. Você que está acompanhando por imagem, acho que você percebeu o brilho no olho da Liora quando começou a falar sobre a Unibis Cultural. Acho que você tem um apreço grande, dá para perceber. Muito, muito. Deixa eu retomar um pouquinho sobre o bazar. Recentemente eu estive na Unibis Cultural e eu confesso que eu não conhecia o bazar. E eu vi lá, né, tem vários painéis dentro da Unibis contando um pouco a história, né? E eu vi que tem fotos da fachada antiga, fachada atual. E por coincidência também, bom, talvez não seja tão coincidência, mas eu estava voltando para casa, ouvindo meu rádio no fone, e na rádio fez uma propaganda do bazar. Aí eu falei, nossa, olha, que coincidência, né? Assim, amanhã eu vou estar com a presidente da Unibis e estar falando do bazar. Conta um pouquinho, eu quero doar alguma coisa, como que eu faço? Você entra em contato com o bazar, você pode fazer o agendamento através do nosso site, por WhatsApp ou por telefone. A coleta é agendada, eles vão te perguntar o que você tem para doar, para que a gente possa dimensionar o caminhão que vai, ou o quanto antes poder fazer essa coleta. A peça é coletada na tua casa, ela chega no nosso CD, ela é triada e ela vai direcionada para as nossas lojas. Uhum. Então, é muito fácil. A gente tem muito orgulho de dizer que realmente assim, nós temos um time de colaboradores muito cuidadoso. Eles sabem que eles estão entrando na casa do doador, eles sabem que eles estão lidando com uma doação que é um bem que teve algum significado para você em algum momento da vida. A gente tem situações que nos emocionam demais quando, às vezes, uma pessoa da família vem a falecer e a família não sabe qual o destino né, que ela quer dar para tudo aquilo, ela se vê num apartamento, na casa de uma pessoa que não está mais aqui, ela fala, meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso? Então, a gente às vezes recebe doações enormes, né, de coisas que a gente não poderia nem imaginar, e a gente cuida daquilo realmente assim com todo carinho, porque a gente sabe que passou por alguém. Sim. E é lindo. Outro dia tive numa reunião com um doador e tudo, e aí a assistente dessa pessoa me recebeu e falou assim, você não sabe, eu comprei um móvel maravilhoso no Unibis Bazar, eu vi no Instagram anunciado e tal, fui correndo na loja, tá lá na minha sala, tô feliz da vida.
Então, é muito bacana. E a gente sabe que esse produto ele é oferecido por um valor extremamente acessível. Então, é muito bonito. E aceita tudo? Aceita tudo. Em A bom gente estado, pelo amor de Deus, né? É bom exatamente, tudo avisar. aquilo que está em bom estado de uso, né? Ainda que a gente consiga dar destino para aquilo que não é tão que não está em tão boas condições, mas a gente tem pedido cada vez mais que o doador tenha o cuidado de mandar doações realmente em bom estado, porque a gente tem um custo de hora e de pessoas para fazerem a triagem daquele produto também. Uhum. Então, para que a gente possa realmente colocar energia naquilo que vai trazer recurso para a gente, né? E é isso. Mas assim, você comprar uma geladeira nova porque a sua tiver quebrado, liga lá no Nibs Bazar, a gente vai retirar com muito cuidado. E muitos produtos, eles passam também por uma espécie de assistência técnica, onde a gente consegue agregar valor. Então, as peças são consertadas, às vezes chega algum móvel, você vai doar um aparador, está faltando um pé, a gente arruma para esse móvel ir para a loja em bom estado. Então, assim, é lindo, é um processo enorme e que quando chega lá na ponta, e o que eu gosto sempre de falar é que o bazar ele tem um papel social gigante que muitas vezes a gente não consegue dimensionar. Para te dar uma ideia, ele tem como primeira missão atender as demandas dos nossos assistidos. Então, muitas vezes, quando nós temos os nossos jovens dos cursos profissionalizantes na Unibis, esse jovem, às vezes, ele vai para uma entrevista de trabalho, quando ele termina o curso com a gente, ele é encaminhado para uma entrevista de trabalho. E, às vezes, ele não tem uma roupa adequada para vestir, Sim. para se apresentar nessa entrevista de trabalho. Ele recebe um vale-compras, ele chega na loja do bazar, ele retira uma camisa, uma calça, um sapato, ninguém sabe que ele é assistido da Unibis. Quando ele chega no caixa, ele apresenta o vale-compras e ele sai de lá com aquilo que ele precisa. Então, assim, tem um papel muito grande, além do recurso, obviamente, que vem para a gente poder, né, aplicar nos nossos projetos. Sim. A gente. Não lembro, acho que foi ano passado. A gente foi na Unibis, ali perto do Shopping D, onde a gente sempre faz lá também o Carta e Livro, que é um voluntariado que a gente faz com que os nossos colaboradores escrevam cartas para as crianças de lá. E né, tem umas trocas, e aí no final os voluntários vão conhecer. E sempre tem uma apresentação musical também, que é lindo. Ai, que legal. E depois eu conheci uma jovem que estava para ir para Disney trabalhar, também com esse projeto profissionalizante que vocês fazem. E ela estava falando assim, muito contente da experiência de fazer as entrevistas, tudo, e conseguiu. Agora já deve estar lá brincando com o Mickey e com o Pateta. Ai, que legal, que bacana. Que bom. A Unibis nasceu de uma iniciativa da comunidade judaica, Sim. né, aqui em São Paulo. Hoje, ainda de que forma a cultura judaica, a tradição judaica, que também tem muito aderência com a SIM, que também tem uma origem judaica, né, o dono da SIM, do sócio majoritário, o senhor Eliorne, né? Nosso diretor do Instituto SIM também é, né, o Aron. Sim. Então, como que ainda essa cultura, a cultura judaica, orienta o trabalho da Unibis? São as nossas raízes, né? Dentro dos principais valores do judaísmo, a gente tem a Tzedakah e o Tikkun Olam. A Tzedakah são as boas ações e o Tikkun Olam é basicamente fazer do mundo um lugar melhor, né? É como se a gente pudesse reparar o mundo. Então, eu acho que é isso que a Unibis faz todos os dias através do nosso trabalho. É o que nos guia, isso está no DNA da Unibis, em todos os nossos projetos. O voluntariado, que sem dúvida nenhuma é a alma da Unibis. A Unibis nasceu assim. Eu sou voluntária, a diretoria é voluntária, o conselho é voluntário. São aqueles valores que acho que são valores de uma vida inteira, daquilo que a gente nasce e cresce entendendo que é a responsabilidade de cada um olhar para o outro. Então, eu acho que no judaísmo a gente também diz que somos todos responsáveis um pelo outro. Eu acho que essa é a alma da Unibis, isso é o que a gente acredita, e acho que isso está incutido em tudo que a gente faz, né? Do momento que a gente começa a pensar um projeto, em como a gente realiza, no cuidado com o ser humano, a devolutiva que a gente faz questão de dar sempre para o doador, para a sociedade. Então, acho que é isso, tá?
tá na raiz de tudo que a gente faz. Muito bom. A gente passou um pouquinho pela Unibis, vamos dizer assim, a social, a gente vai voltar daqui a pouco, mas eu queria falar um pouquinho também sobre a Unibis cultural, porque tem 10 anos, está fresquinho, mas já tem tanta coisa interessante acontecendo lá. Dá para dizer que é um polo de inovação, né? Sim, Assim, de sem cultura. dúvida. A gente começou um trabalho com a Unibis Cultural por lei de incentivo, né, aqui do município, o PROMAC. Como que surgiu essa frente? Eu não vou dizer que é separada, mas talvez, né, uma área a parte da Unibis Social, né, a cultural. Como que surgiu essa ideia? A ideia veio na gestão da Célia Parnes. A Unibis Cultural ela foi inaugurada em 2015, quando a Unibis assumiu o que era antes a antiga Casa de Cultura, né? E aí a Unibis assumiu o equipamento, inaugurou a Unibis Cultural, como eu te falei antes, né, com a intenção de oferecer cultura para a camada mais vulnerável da população. E a gente tem aí uma diversidade, uma programação enorme, onde a gente oferece palestras, workshops, exposições, eventos. Então, assim, nós somos apoiados pelas leis de incentivo e também através de verba operacional. Então, assim, acho que veio como um fechamento de todos né, todas as demandas que a gente entendia como necessárias para cumprir o papel social, porque acho que cultura também, você está falando de responsabilidade social, Sim. né? Então, a gente às vezes recebe pessoas lá e quando a gente tem como prioridade sempre ter a casa aberta para o nosso público, para os nossos assistidos. Muitas vezes a gente vê um jovem entrando no teatro da Unibis Cultural e ele nunca teve a oportunidade de entrar num teatro. Ele vai a uma exposição, ele nunca teve a oportunidade de ver uma exposição. Então, realmente assim, é muito significativo. A gente vê o quanto isso é transformador. Se para nós que sempre tivemos acesso à cultura, graças a Deus, você entrar numa exposição ou você ouvir um palestrante é algo que te traz reflexões e que te abre, né, a possibilidade de pensar de uma forma diferente, de olhar a vida por um outro ângulo, né? Sim. Então imagina para uma pessoa assim que não tem a possibilidade de ter contato com tudo isso. E hoje em dia, assim, a gente olhando assim os nossos números, né, a quantidade de pessoas que passaram em cada exposição, em cada evento, as feiras que a Unibis Cultural tem feito. Nós tivemos uma feira há pouco tempo atrás de queijos, por onde passaram mais de 7.000 pessoas no final de semana. Caramba. Então são números que quando a gente para olhar, a gente fala, meu Deus, né? Olha o que a gente construiu em 10 anos. E tem um papel muito importante, porque o que a gente sempre faz questão de falar, um dos nossos pilares e o que nos orienta na Unibis Cultural é a responsabilidade de saber que a gente tem o DNA judaico, né? Então, é o pilar Raízes Judaicas. Isso está presente nas nossas atividades, nos nossos valores, no compromisso com os nossos parceiros e doadores. Nós tivemos, assim, nos últimos tempos, uma quantidade de eventos e de exposições e tudo sobre o tema judaísmo nas diversas frentes e como objeto de transformação para o mundo mesmo. Sim. Então, realmente motivo de muito orgulho. E acredito que hoje a gente está vivendo um momento que é muito importante, né? Muito. Mostrar, né, a real cultura judaica, né? Exatamente. Todos os diversos preconceitos que existem, né? Então acho que é um papel muito relevante também para dentro da comunidade judaica. 10 anos de Unibis Cultural, dá para dizer que é nova, né, a Unibis? Tem uma década aí, mas Jovem, né, é jovem em relação a outros instrumentos de cultura. Mas já teve muita coisa boa, né? Quando você olha para trás nesses 10 anos, você está 8 como voluntária, né? Isso. Mas você tá desde o começo, praticamente. Você fala, nossa, mas isso já passou por aqui, pela Unibis Cultural. Então, quais são os destaques que você pode falar para a gente, assim, que já teve por lá? Olha, quando eu entrei na Unibis, a gente estava na Unibis Cultural com a exposição Diálogos no Escuro, que é uma experiência imersiva e você vive a experiência de como se você estivesse através do olhar de uma pessoa cega, né, que não enxerga ou de baixa visão. Então é uma experiência assim
incrível. Que legal. Essa exposição ficou com a gente muito tempo. Depois do 7 de outubro, né, quando a comunidade judaica tem vivido aí, infelizmente, momentos bem difíceis mundialmente, nós trouxemos a exposição Anjos do Holocausto, que foi uma exposição, um recorte da exposição sobre o Holocausto que estava no MIS, nós trouxemos para a Unibis Cultural, foi muito impactante. E uma outra exposição da qual eu participei assim desde o primeiro momento da concepção foi a Anne Frank. A gente trouxemos para a Unibis Cultural uma réplica do anexo da casa da Anne Frank, né? Então, assim, foi tudo com a chancela da Anne Frank House de Amsterdã. Uhum. Foi a primeira vez que o anexo da Anne Frank foi montado aqui no Brasil e foi incrível. Foi realmente, assim, é impressionante como essa história que eu pessoalmente tenho guardado assim no coração, porque é um livro que eu li e reli na minha Sim. infância várias vezes. Tive a oportunidade de visitar a casa da Anne Frank, para mim aquilo foi um marco. Então, naquele momento, poder oferecer, abrir as portas da Unibis Cultural e oferecer para a sociedade como um todo a experiência das pessoas entenderem, né, o que o preconceito, o antissemitismo é capaz de fazer com a vida de uma pessoa e através do olhar de uma menina. Então, assim, a exposição ela era incrível. A gente trouxe a exposição em parceria com a Inspirarte, que é uma outra ONG também, foi uma parceira incrível e foi muito, muito emocionante. A exposição toda ela era narrada com a voz de uma menina com a idade da Anne e, assim, foi muito importante. Foi um projeto do qual eu tive a oportunidade de participar, de cuidar do fundraising, de ver tudo aquilo tomando corpo. Passaram pela exposição quase 40.000 pessoas. Nossa. Então foi muito bacana. Nós inauguramos em agosto de 24 e ela ficou conosco até o início desse ano. Então, assim, são experiências assim que fazem tudo valer a pena, né? Claro. A gente gasta muita sola de sapato, mas no final do dia, quando você olha para trás e vê o resultado de tudo isso, é muito gratificante. Você falou que você esteve na casa da Anne Frank. Deve Estive ter sido uma experiência muito. Eu maravilhosa. estive menina, meus pais me levaram, estive lá, eu lembro, eu tinha 8 anos de idade. Já conhecia a história? Conheci a Já. história, tinha lido o livro, mas foi muito impactante. E aí, quando eu acompanhei a montagem da exposição aqui, ver aquilo tudo retratado com tanta fidelidade, foi muito emocionante, assim, foi muito bacana. Imagino. Já tem coisas novas vindo ou pensadas para os próximos anos de Unibis Cultural? Ah, sempre tem, mas agora nós estamos com uma exposição também que para mim tem um significado muito grande. Desde o momento que eu comecei a trabalhar na Unibis, eu entrava na Unibis Cultural e eu falava assim: gente, passa tanta gente por aqui, pessoas formadoras de opinião, pessoas que não conhecem nada da história da Unibis e tudo. Como é que a gente pode contar um pouco da história da Unibis para essas pessoas, né? E aí, agora, aproveitando e comemorando esses 110 anos da Unibis e da Unibis Cultural, os 10 anos da Unibis Cultural, nós inauguramos recentemente também na Unibis Cultural uma exposição que conta a história da Unibis de 110 anos e os 10 anos da Unibis Cultural. Então, isso foi muito significativo, foi lindo. Nós tivemos esse evento agora, 2 semanas atrás, com a presença de pessoas assim extremamente importantes na vida da instituição. E aí, junto com essa exposição, nós também inauguramos uma exposição do Bob Wolfenson, que é um fotógrafo renomado, Sim. acho que é desnecessário contar quem ele é, uma exposição linda que está com a gente lá também. Então, é assim, acho que, graças a Deus, sempre tem muita coisa boa. Nós temos parceiros super importantes, e aí, né, acho que o Instituto Sim é um deles que nos apoia através do Promac. A gente também faz muita coisa através da Lei Rouanet. Então, são essas possibilidades que, quando chegam para a gente fala, vamos fazer, que a gente sabe que tem alguém que segura a mão e fala, vamos, a gente apoia vocês. Então, é muito importante. A gente
gosta de incentivar parcerias como as que a gente faz com vocês e com outras empresas. Então, assim, se você quiser citar outros nomes de outros parceiros, você fica à vontade aqui, o espaço é aberto. A gente não tem ciúmes, não, tá? A gente quer que mais gente aporte em projetos tão bacanas como o da Unibis Não, Cultural, são tá? incontáveis. Assim, eu não vou citar, que é para não esquecer Depois ninguém, esquece, né? mas são incontáveis. É assim, é muito bacana. Acho que é só abrir o nosso site para ver a quantidade de gente que nos apoia lá. Voltando um pouquinho da Unibis como um todo, e a gente tá permeando muito a nossa conversa sobre as tradições mesmo, né, da Unibis. Foi inicialmente construída, fundada para acolher imigrantes judeus, né? Sim. E hoje atende todos os públicos, né? Assim, como foi, você sabe dizer assim, como foi essa transição de atender a um público, né, a uma comunidade e hoje abrir para toda a sociedade? Então, atualmente são 22.000 atendimentos anuais. 22.000. 22.000. Uau. São 16.000 pessoas de fora da comunidade judaica, quer dizer, da comunidade maior, e 6.000 pessoas da comunidade judaica, em torno de 1.400 famílias. E a gente começa o nosso atendimento lá na creche, aos 2 anos de idade, e a gente vai até, né, assim, os nossos idosos, graças a Deus, que outro dia eu estava na sede e a gente passa e olha e fala assim, nossa, esse é centenário, esse tem 90 e poucos anos, então é lindo. A Unibis, ela surgiu através de uma iniciativa da comunidade judaica de acolher e receber aqui na cidade de São Paulo imigrantes refugiados judeus pós Primeira Guerra Mundial, e esse trabalho depois continuou pós Segunda Guerra Mundial, para receber essas pessoas que aqui chegavam, precisavam se adequar à vida na cidade de São Paulo, encaminhar seus filhos, suas famílias, encontrar trabalho, e foi assim que a Unibis ela surgiu. E num determinado momento veio a necessidade de devolver para a sociedade, para a comunidade maior, todo o acolhimento que a comunidade judaica recebeu quando chegou aqui. E é o que eu sempre falo, né? Eu acho que a Unib sempre fez tão bem feito o seu trabalho que num determinado momento o poder público nos convidou para continuar esse trabalho, estender esse trabalho para a comunidade maior. Então, é realmente assim, é um trabalho muito importante. Vou tentar ser breve aqui, apesar do trabalho ser muito amplo. A gente começa na creche. A nossa creche é uma creche modelo da prefeitura. Nós atendemos atualmente, são 206 crianças dos 2 aos 5 anos de idade que ficam conosco em período integral, fazem conosco todas as refeições, e lá é educação mesmo, né? São crianças extremamente vulneráveis que vêm encaminhadas através da prefeitura. Depois a gente vai para o Centro da Criança e do Adolescente, dos 6 aos 14 anos de idade, onde a gente recebe para atividade de contraturno escolar. São 350 crianças que ficam conosco de manhã e 350 que ficam com a gente à tarde. Elas têm que estar obrigatoriamente matriculadas numa escola da rede pública e elas fazem com a gente todas as atividades extracurriculares. Então, a gente tem apoio escolar, a gente tem música, esportes, atividades culturais, enfim, uma diversidade de assuntos, judô, vôlei, um monte de coisas, coral, orquestra. E essas crianças ficam conosco, os que estudam de manhã ficam com a gente à tarde e vice-versa, Contraturno, né? o contraturno. Dentro dessa mesma unidade funciona o nosso CEDESP, onde acontecem os cursos profissionalizantes. A gente forma em torno de 650 jovens por ano, que ficam com a gente em período integral durante um semestre. Esses jovens, eles entram e eles escolhem, eles fazem cursos profissionalizantes, então web design, hotelaria, práticas de escritório, de restaurante, e eles têm contato com uma série de coisas que eles não poderiam ter. Então, assim, eles têm a oportunidade de conversar com profissionais de várias áreas de mercado, eles têm a oportunidade de falar sobre sexualidade, sobre higiene, sobre educação financeira. Eles têm uma exposição enorme, que a gente fala, às vezes esse jovem, ele entra lá e ele não te olha no olho, né? Ele entra meio cabisbaixo, meio sem saber como falar direito, encabulado, e ele sai
com muita propriedade, com muito orgulho, que a gente diz assim, eles têm um orgulho enorme, eles batem no peito e falam, eu me formei na Unibis. Eles saem olhando no teu olho, falando assim com envergadura, com propriedade. De lá a gente acaba encaminhando eles para o mercado de trabalho. A gente tem uma rede de parceiros gigante e é emocionante porque, como você falou, né? Vira e mexe a gente encontra com algum jovem que fala, eu estudei na Unibis, né? Então é maravilhoso. Saindo de lá, a gente tem o Serviço de Assistência Social à Família, onde nós temos 1.200 famílias cadastradas, que tem lá um apoio de assistência social, jurídica, psicológica, a gente tem um ateliê, nós temos também lá o Digilab, então é uma outra unidade da Unibis. E aí, dentro da sede da Unibis, funciona o nosso centro-dia e o nosso centro de convivência para idosos. Uma parte do projeto é em parceria com a prefeitura, outra parte atende idosos da comunidade judaica. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. E aí a gente tem o Unibis Bazar e a Unibis Cultural. Então é um trabalho muito grande e o que a gente diz, a gente oferece na Unibis hoje em torno de 5.000 refeições por dia. E às segundas-feiras a gente cozinha 20% a mais nas nossas unidades, porque a gente sabe que os nossos assistidos Final de muitas semana, vezes né? não se alimentam adequadamente aos finais de semana. Você falou da creche que tem convênio com a prefeitura. Sim. Esse convênio público é só com a creche ou Não, nós não? temos várias. A gente tem parceria com a prefeitura no CCA, no CEDESP, no SASF, em todas as frentes. Só que na creche, como a gente é educação pura, né? A gente nas outras a gente faz assistência social, mas cada projeto nas suas frentes. Uhum. Mas a gente tem parceria com o poder público em quase todas as os nossos serviços. Um jovem que não passou ainda pela Unibis, mas ele está naquela faixa etária que está tentando o primeiro emprego, ele consegue entrar na Unibis ou tem que ter essa trilha? Não, ele se Não. inscreve, a gente abre sempre as inscrições todo semestre, e aí ele se inscreve para participar do nosso projeto. Então é só, de novo, entrar no site da Unibis, a gente divulga muito sempre quando começa as inscrições, mas é muito fácil, é realmente muito fácil, e a gente quer que os jovens venham porque a gente sabe que é realmente transformador, Sim. né? Eu sempre digo, acho que o nosso curso profissionalizante, que a gente atende a comunidade maior, e eu sempre gosto de dizer, a gente tem um projeto dentro da comunidade judaica, que é o Unibis Universitário, e que são projetos, assim, extremamente transformadores na vida desses jovens, né? A gente sabe que é aquela virada de chave na vida da família, então é maravilhoso. Tem muita gente que deve estar assistindo e perguntando, quer mais informações sobre o Bazar, quer mais informações sobre os cursos da Unibis. Eu vou pedir depois a gentileza da Carol Bittar, que é o nosso contato na Unibis, para ela passar para a gente todos os endereços, os telefones. A gente vai deixar nas descrições desse podcast, em todas as plataformas aqui, para quem quiser, né? Puxa, eu quero doar, ou quero saber mais informações sobre o curso profissionalizante, ou quero pôr a minha criança na creche da Unibis, como é que eu faço? A gente vai colocar todas as informações lá também para ajudar a propagar esse trabalho tão bonito que vocês fazem. Muito bom. Você falou aqui também você falou um pouquinho sobre voluntariado, né? Qual que é a importância real do voluntariado dentro da Unibis? Você disse que você é presidente voluntária, todo o conselho, diretoria, são todos voluntários, ninguém tem remuneração? Não, diretoria é voluntária, conselho é voluntário, conselho de ambas as, né, tanto da Unibis como da Unibis Cultural, somos todos voluntários, e a gente tem uma rede de colaboradores enormes que sustenta todo esse nosso trabalho. O voluntariado, ele é a origem da Unibis, né? Então, e aí a gente tem todo tipo de voluntário. A gente tem desde o psicólogo voluntário, que muitas vezes faz um trabalho pontual, a gente tem o voluntário que ele visita o idoso, a gente tem o voluntário que faz uma atividade com as crianças, a gente tem o voluntário que vem fazer uma palestra para os nossos jovens, a gente tem o voluntário que vai lá e trabalha na triagem do bazar, a gente tem o voluntário que trabalha na Unibis Cultural, que às vezes a gente tem alguma necessidade para alguma atividade específica. Então, assim, tem N possibilidades de voluntariado.
Quem tiver interesse também em entrar em contato com a Unibis, ele vai ser direcionado para a diretoria de voluntariado, a gente vai ver quais são as nossas demandas e qual é a expertise ou qual é a vontade da pessoa que quer voluntariar, aonde ela se vê trabalhando. Então, assim, venham, porque realmente para a gente é extremamente importante. Existe algum programa de voluntariado corporativo que vocês parceriam com Muitos, empresas? muitos. As empresas que nos apoiam financeiramente, né, que aportam nos nossos projetos, muitas delas fazem trabalho voluntário também na Unibis. Então, elas vêm e fazem atividades com as crianças, fazem atividades com os jovens, eles participam de. Tem mil frentes. Vamos montar uma festa para as crianças, vamos lá ajudar a montar a biblioteca, tem tantas possibilidades. Então, a gente tenta casar sempre dentro daquilo que a empresa entende que é importante para ela oferecer, né? A gente tem empresas que fazem com a gente educação financeira, tanto dentro do SASF como para os nossos jovens do Profi. Então, assim, tem mil possibilidades. Acho que tem que fazer sentido para ambas as Sim, partes, mas nós estamos sempre aqui abertos a oportunidades. que bom. Que as empresas que estão acompanhando aí têm potencial para fazer coisas boas. E assim, quem faz o trabalho voluntário, quem participa de ações assim, entende o quão importante é pro voluntário. A gente sempre pensa, poxa, vamos ajudar o próximo, né? Que acho que é um conceito de várias culturas. Sim, Mas o bem que faz para quem pratica, eu arrisco dizer que é até maior do muito que maior, para o beneficiário. muito maior. Eu sempre digo, a gente se emociona todos os dias, né? Assim, não é exagero, não é propaganda, é a pura verdade. Eu acho que assim, sabe, você vai visitar uma unidade, é um idoso que vem. Outro dia eu cheguei na sede para uma reunião. E aí tiver a alegria de chegar junto com a van dos idosos que traz os nossos idosos, porque a gente passa para buscá-los em casa, e eles estavam vindo para atividades, eles passam com a gente algumas horas do dia. E aí desceu uma senhorinha comigo, super rápida e tudo, porque tem os nossos idosos que vêm de andador, tem os nossos idosos que usam oxigênio, tem o idoso que vem de bengala. E aí essa senhorinha, ela saiu linda, super rapidinho e tudo. Eu falei: "A senhora não quer esperar para subir?" "Não, não, eu vou subir com você." E aí subiu super rápido e tudo. Aí entrei com ela no elevador da sede, ela já sabia qual era o espaço para onde ela tinha que ir. Eu falei: "Mas que atividade que vocês têm hoje?" Daí ela me falou assim: "Ai, hoje é ginástica." Eu falei: "Ah, que bom, então a senhora já vai chegar aquecida, né?" Porque ela. E aí ela me fala assim: "Olha, eu vou te falar, eu sou muito feliz aqui. Da hora que eu chego, a hora que eu vou embora, todo mundo é tão atencioso, isso me faz tão bem. Eu venho, eu converso, eu canto, eu faço ginástica." Então, assim, ela foi para um lado, eu fui para o outro. Eu entrei na minha reunião, falei: "Gente, eu preciso dividir com vocês." Então é isso, a gente acaba, né? É todo dia isso. E é o que eu sempre digo, é um privilégio gigante, é imensurável. É o privilégio que é estar do lado de cá, é você Sim. realmente poder oferecer um pouco do teu tempo, do que você é. Eu mesmo, quando eu entrei na Unibis, eu entrei para desenvolver uma atividade específica, que era para cuidar de eventos, a convite da Denise Antão, antes dela assumir a presidência. Ela me convidou para fazer parte da diretoria dela. E aí, depois, esse trabalho acabou, né, aumentando, aumentando. Ela me convidou para assumir a vice-presidência de sustentabilidade. E depois, quando ela estava procurando uma sucessora, ela me convidou para assumir a presidência. Então, é assim, não importa qual é o tamanho do trabalho que você vai fazer, né? Aquilo tem que caber no teu tempo, tem que ter realmente fazer sentido para você, mas assim, é algo que não tem como medir a alegria e sabe, a realização que isso Sim. traz. Devem ter histórias muito marcantes de Muito. pessoas que passaram por lá, né? Assim, você falou dessa senhora toda serelepe para ir para aula Não. de ginástica. Tem alguma outra história assim de transformação mesmo, de mudança de vida que você lembra assim agora para? E tem muitas, mas, de novo, agora há 2, 3 semanas atrás, nós tivemos também um evento, para os nossos jovens do Unibis Universitário. É um projeto que concede bolsas nas faculdades para jovens da comunidade judaica.
E é um projeto que cresceu demais na Unibis. Nós temos muitos jovens já formados, atualmente são em torno de 130 jovens que estão nesse projeto conosco, e aí nós fizemos um evento de arrecadação para trazer doadores mais jovens, né, doadores que consigam se enxergar no lugar daquele jovem há muito pouco tempo atrás, né, Uhum. profissionais formados há pouco tempo, bem-sucedidos. E aí, eu tive a felicidade de ouvir o depoimento de alguns jovens que estão no projeto. Então é assim, é uma experiência, linda ouvir esses jovens falarem, né, do quanto isso é importante para eles, porque e jovens que estão em faculdades de muita relevância. Então eles colocarem da possibilidade que é, eles estarem fazendo um curso que eles não teriam acesso, não teriam possibilidade de fazer se não fosse esse projeto. E o mais lindo de tudo é que na plateia a gente tinha vários jovens que foram do projeto e que são hoje em dia não só embaixadores, mas doadores do projeto. Então eu acho que é aquele ciclo que se fecha e que quando você vê, você fala assim, nossa, definitivamente a gente está fazendo a coisa certa, né? Então são muitas histórias, são muitos depoimentos, em todas as áreas, em todas as frentes. É desde quando você chega na creche, a criança que tá com a mãe vem agradecer, é aquela criança que que eu sempre falo, né? Ela chega na creche, linda de uniforme, penteada, arrumada e tudo, a gente não tem ideia da onde ela veio É. e para onde ela está voltando. Mas a gente sabe que o período que ela está lá com a gente, ela é muito feliz e que aquilo vai ter um impacto muito grande na vida dela. Chegar em casa, deitar no travesseiro, com a sensação de dever cumprido e bem cumprido, não tem preço, né? Não tem preço, não tem preço. Tem muita dor de barriga também, né? Tem muita preocupação de prestar contas, de fazer do jeito Sim. certo, de correr atrás do recurso. A gente sabe que no nosso país isso não é fácil, a gente tem a alegria de ter o apoio do poder público e da iniciativa privada, que sem isso a gente não consegue fazer nada, mas não tem preço. É realmente assim, é uma realização enorme. Você furou um pouquinho até a minha próxima pergunta, que tem esse bônus, mas também tem os seus perrengues, né? Assim, quais são os principais desafios e prioridades da presidente da Unibis? Acho que os desafios é a gente entender as demandas do mundo em que a gente vive, né, de se adequar aos novos tempos. A gente lida hoje em dia com a questão do envelhecimento, que cada vez é mais presente, as pessoas estão vivendo mais. Então, como que a gente pode oferecer qualidade de vida para que elas vivam mais e melhor? Eh, e acho que é o eterno desafio da arrecadação de recursos, a gente faz isso, eu sempre digo com muita propriedade, de cabeça erguida, mas é sempre desafiador, né? Um terço dos recursos da Unibis, como eu te falei, vem do Unibis Bazar, um terço vem das nossas parcerias públicas e privadas, e um terço vem de doações. Então, Uhum. a gente realmente é desafiador, mas sem dúvida nenhuma nós sempre nos sentimos muito apoiados. Então, acho que é isso, é ter a capacidade de se adequar aos novos tempos, sempre honrando o legado que a gente recebeu, não esquecer de onde a gente veio, que acho que isso é o que nos guia todos os dias. Fazer isso com coerência, com respeito ao próximo, né? Eh, e não deixar nunca de olhar para as pequenas coisas que são enormes no final. Eu acho que é um pouco isso, é entender as demandas da sociedade, correr atrás para poder executar, para poder fazer da melhor maneira, com o compromisso de fazer mais e melhor o que a gente faz aí há tanto tempo. Você tem um tempo de mandato? Ou A indeterminado? gestão são 3 anos, 3. e aí com uma possível reeleição para mais 3. Então tem eleição, tem concorrente, tem tudo isso. A tradição da Unibis concorrência não costuma ter muito, normalmente o presidente ele é alguém que veio da Unibis e que ele acaba sendo indicado, né, pela diretoria e pelo presidente, mas funciona dessa forma. Funciona Então dessa forma. Vocês ainda estão abertos a novas parcerias, sempre. né? Então, acho que esse é um momento bacana da gente chamar
né, outras empresas também para participar de um movimento tão bacana, de um trabalho muito bem feito, a gente fala, porque a gente não conhece ainda a fundo, mas o que a gente conhece, assim, das ações que a gente já fez, realmente a gente recomenda muito a Unibis, assim, o trabalho sério, todas as pessoas que a gente conversa, que a gente tem em contato, a gente percebe esse seu brilho no olho, assim, do trabalho em si. Então, parece ser até, falando como uma organização, né, um emprego, parece um lugar bom para trabalhar, né? A gente percebe isso, que as pessoas, pelo menos, demonstram para a gente estarem sempre motivadas. Isso também ajuda muito. Muito. Eu acho que a gente tem um clima, um ambiente de trabalho muito bom, muito gratificante. É importante dizer também que muitos dos nossos colaboradores já foram alunos ou ex-alunos dos nossos projetos. Então, é muito gratificante ver esse pessoal trabalhando e eu acho que assim, esses valores da Unibis, né, você trabalhar no final do dia em cada um dos projetos, em cada frente, desde o vendedor do bazar, saber que aquela peça de roupa que ele está vendendo, ela vai né, o recurso daquilo vai ser revertido para algo muito nobre. Sim. É o colaborador da Unibis Cultural, que ele sabe a missão que ele tem, e os nossos colaboradores que nos apoiam, do administrativo, em todas as frentes, né, os nossos professores. Enfim, eu acho que tem um significado muito grande você trabalhar numa instituição como a Unibis. A gente tem um tamanho de empresa bem importante, um orçamento bastante relevante, mas eu acho que ter esse significado por trás faz toda a diferença. Você sabe dizer quantos colaboradores a Unibis tem hoje? Em torno de 300. 300. Entre todas as frentes, sim. Tá contando os voluntários? Contando. Não. Colaboradores em frente cultural, bazar e as nossas unidades. É uma empresa de bom porte, hein? Que responsabilidade. Muito. Mas, ao mesmo tempo, como a gente está percebendo, prazerosa, né? Não, responsabilidade e privilégio, acho que é isso. Olha, prazeroso também foi esse papo. A gente conversou, passou voando o nosso tempo. Que bom. Fico feliz de ter dado certo, de você vir aqui, né, aí sim. A gente tem muito carinho e respeito pelo trabalho de vocês. As portas estão abertas. Obrigada, Tá? obrigada. É um prazer te receber. Se você quiser deixar um recado para a comunidade, para os novos possíveis parceiros, você fica à vontade. Obrigada. Antes de mais nada, agradecer a você, ao Instituto Sim, pelo convite, pelo apoio e dizer para vocês assim que, para mim, falando em nome da diretoria, conselho, de todos os colaboradores, é realmente, sim, um privilégio, uma honra enorme estar sentada nessa cadeira hoje em dia. Convido a todos vocês, acessem o site, sigam o nosso Instagram para vocês verem um pouco das nossas atividades. A gente tenta passar um pouco de tudo que a gente faz. Venham ao Unibis Bazar, comprem, doem, porque isso para a gente faz muita diferença, é muito importante. E acompanhem as nossas atividades aí da Unibis Cultural também, que é sempre extremamente rico, diverso. E é isso, só agradecer por tudo. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. A gente que agradece. Você que está acompanhando, vou falar mais uma vez, se você não viu aí embaixo do vídeo ou do áudio, tá tudo certinho ali, os canais para você entrar em contato com a Unibis, do Bazar, da Unibis Social, os links também para vocês acompanharem a programação cultural da Unibis Cultural, que é sempre bacana, sempre muito relevante. Participem. A gente fala muito, a gente não tem acesso à cultura, tem muita coisa ali que é gratuita ou a preços bem módicos, né? Quase tudo. É Quase gratuito tudo. ou a preços realmente simbólicos, que o objetivo é que as pessoas venham mesmo, sempre. As portas estão sempre abertas. Pertinho do metrô, não tem desculpa. É o metrô Sumarelli, né? Do lado da estação Sumaré do metrô, muito fácil. É isso. É isso. Oscar Freire, 2.500, salvo engano, é isso? Olha, a memória tá boa. E não tá escrito aqui. Que bom. Gente, muito obrigado por participar de mais um episódio aqui com a gente. Em breve a gente volta com mais um episódio bacana com gente para falar de coisa boa, que esse é o nosso propósito, transmitir coisas boas para quem quiser ouvir, quiser acompanhar o trabalho do Instituto Sim. Mais uma vez, ativa o sininho, se inscreve no canal, aquelas coisas todas de blogueirinho que eu não levo muito jeito, mas façam isso que a gente agradece. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.